Boa noite. Estamos online. Bom, Quarentena Live, ele tem por objetivo utilizar o espaço virtual para tratar de temas do mundo real nesse período de isolamento social. O tema de hoje será o movimento hippie, que foi um movimento contra a cultura. Antes de eu introduzir o tema, vou estar só falando umas coisinhas aqui. O Quarentena, ele não é um programa de entrevista. O Quarentena, ele não é um programa de formação política, não é nada disso. O objetivo do Quarentena é trocar ideia, é um bate-papo. Desde o início foi isso. Para isso ele foi criado, entendeu? Foi um espaço que eu estou utilizando nesse momento que a gente não pode estar tendo contato no mundo real, é utilizar do espaço virtual para trocar uma ideia, entendeu? Então é isso daí. O tema que eu vou tratar hoje é um tema muito interessante, né? Porque, infelizmente, a sociedade às vezes é muito hipócrita, né? Passa pelas pessoas e não dão o verdadeiro valor para elas, entendeu? Em determinadas situações. No caso, os hips. Eu vou falar dos hips porque ainda tem-se aquela ideia que foi apenas um movimento sem propósito, né? As pessoas acham que os hips não têm propósito, que estão ali só, né? Passa por eles e, como diz, nem nota que tem uma pessoa ali, né? Na grande maioria, quando eles estão aí exercendo a função aí de estar vendendo os artesanatos deles, né? Então, é, é importante saber de onde que vem, né? De onde que vem esses camaradas. Então, vamos lá. A origem do nome hippie, ela não é exata, não é uma ciência exata, né? Porém, ela pode ser derivada de hip, que significa quadril, né? Em referência às blusas que muitos usavam amarrada na cintura, né? Outra origem seria a palavra happy, né? Que significa feliz, né? Em inglês, né? O movimento surgiu na cidade de São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, na década de 60, né, no ano de 1960, que vai surgir o movimento hippie. Né? Os hippies pregavam o amor livre, o respeito à natureza, ao pacifismo e uma vida mais simples, né, sem preocupações consumistas. Igualmente, utilizavam o consumo de alucinógenos, a fim de abrir a mente e serem mais criativos. A origem do movimento hippie, né? A luta por uma vida menos materialista e a estética floral foram grandes marcas dos hippies, né? Sempre que você vê o movimento sempre cheio de flores, né? Aquela coisa bem psicodélica, né? Cheio de flores e tal, é uma mensagem que eles querem passar, né? Porque com a escalada da violência nos Estados Unidos, né? Entre Estados Unidos e a União Soviética, durante a Guerra Fria, né? Surge um movimento que contesta a violência e o capitalismo, que é antecessor aos hippies, que são os beat, né? Beat, né? Então, os hippies vão vir a partir dessas ideias, né? Vendo o pessoal que é contra a violência, contra essa questão dessa guerra aí que se travou, né, entre Estados Unidos e União Soviética, né? Vai vir o beat, né? A cultura beat, né, questionava os valores tradicionais americanos, né, e ocidentais, como a moral, o matrimônio, os padrões de beleza e o estilo de vida baseada no consumismo, né, em ficar sempre consumindo, comprando, aquela coisa de comprar, às vezes sem necessidade, desenfreada, né. É por aí que o pessoal começa a pensar, né, como que poderia ser um mundo
sem isso, um mundo mais igual, né? A sua origem remonta a um grupo de escritores, né, que se reuniam lá nos anos 50, com o objetivo de criar obras literárias e criar uma sociedade americana, o Beat, né, né? Aquilo que eu falei no início, né? Quem toma uma descrição rasa dos hippies, né, esquece que muitos deles não se portavam simplesmente como um bando de hedonistas, né? Pessoas que viviam só pelo prazer, pela busca do prazer. Não era isso, né? Drogados, alheios, né? Que acontecia ao seu redor, né? Muita gente julga eles assim, julgava e julga ainda eles assim, né? Ao longo da década de 1960, né? Junto do movimento negro, os integrantes dessa geração discutiam questões políticas de grande relevância e organizaram para levar a público uma opinião sobre diversos acontecimentos contemporâneos, né? Conseguindo mobilizar uma enorme quantidade de pessoas. Os hippies lutaram pela ampliação dos direitos civis, pelo fim das guerras que aconteciam naquele momento, né, em várias situações. A influência das autoridades, né, sobre os meios de comunicação acobertava uma discussão que se desenvolvia para assim reforçar o comportamento marginal dos hippies. Não raro, a força policial era acionada para esses desordeiros, né, que assim que falavam, né, para que eles fossem retirados ali dos espaços públicos, né. Entre os grandes confrontos, o movimento hippie, podemos destacar a mobilização feita na Ação Nacional Democrata, ocorrida entre os dias 26 e 29 de agosto, isso lá no ano de 1968, lá nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, né, sob a liderança de Abe Hoffman e de Jerry Rubin. A chamada Festa da Vida, né, contou com vários episódios em que o cenário político norte-americano era criticado, né, entre tantas outras ações de deboche, né, pelos hippies, né, os hippies lançaram um porco chamado Pegasus, né, como candidato à presidência dos Estados Unidos. Então, é um movimento contra a cultura, que não aceita uma cultura imposta, né, de iguais, somente iguais, iguais. Então, eles até hoje, né, o movimento é contra essa igualdade mal gerenciada, mal feita, né, onde somente alguns podem ditar regras e a manada tem que seguir. O clima de tensão entre policiais e manifestantes logo esquentou, né? A pancadaria tomou conta do lugar. Vale lembrar que um pouco antes do acontecido, as mortes de Martin Luther King, que lutava pelos direitos iguais de homens negros, mulheres negras, né? E de Bob Kennedy, né? Já esquentava o clima de tensão entre conservadores e liberais. Então, essas polarizações, isso não é de hoje, não, gente. Isso remonta muito tempo atrás, isso vem de fora, né? São coisas que vêm e acabam... que vem e acaba ficando, né? E aí a situação piora lá fora com a eleição de Nixon, né? De Richard Nixon, um presidente de clara orientação conservadora. Aí eu vou falar agora as características da cultura hippie, né? O movimento foi herdeiro da cultura, como eu falei, o beat americano, né? Mas foram mais além de escola literária e criaram um estilo de vida próprio. Estilo de vida próprio, né? Não demorou para que os jovens americanos, desiludidos pelo que acontecia na Guerra do Vietnã, sentiram-se atraídos pelo discurso de paz e amor, faça amor, não faça guerra, né? Por essa razão, o movimento encaixava-se na vertente da contracultura, pois discorda da cultura dominante. Ainda acreditavam que o consumo de alucinógenos abriria a mente a novas possibilidades criativas, né? Tem uma questão muito interessante que fala até hoje em dia, é aquela questão do símbolo, né? O símbolo hippie. Não é o símbolo hippie, né? É o símbolo que muita gente aí fala que foi o símbolo da nova era, o círculo, né? Com o círculo, com aquele famoso, muita gente fala aí, aquele famoso pezinho de galinha, né? O pessoal cria um monte de teoria, não sei o quê, que foi isso, que foi aquilo. Nada disso, né? Que fala que é nova era, não sei o quê, tá? O pessoal confunde muitas coisas, né? Aquilo dali foi simplesmente, né, algo que foi criado na Inglaterra, né, um pouco antes aí,
e os hippies acabaram absorvendo isso daí para eles, né? Que foi um símbolo baseado em bandeiras, sinais de bandeiras, né? Que significaria o quê? Proíba a bomba, né? Uma mão para cima e uma para baixo, né? Era contra a bomba nuclear, né? E as duas mãos para baixo formando um V é o desarmamento, né? Significaria o quê? Desarme a bomba, desarme nuclear, né? Então, eles acabam pegando esse símbolo, né? Os hippies acabam pegando esse símbolo, e esse símbolo acabou que ganhou muito mais força na mão deles do que na mão do próprio criador, né? Lá da Inglaterra, né? O cara chamava Gerald Houghton, né? Contra as guerras nucleares aí, que já ameaçavam aí, né? Pouco tempo depois foi adotado pelo movimento hippie, né, em 60, igual eu falei, né? O movimento foi associado a isso, né? Com sua defesa à liberdade sexual, também ajudaram a discutir temas referentes à homossexualidade, né? Vestiu-se de forma oposta à moda vigente, com calças e blusas largas, artigos e estampas florais, faixa nos longos cabelos, o uso de barba grande, né, para os homens né, que deixavam a barba crescer, que tinham barba e tal. Né? Através do consumo de alucinógenos, desenvolveram a cultura psicodélica, né, que se caracteriza pelo uso de cores fortes, traços marcados, a referência à natureza, especialmente às flores. Né? Infelizmente, o abuso das substâncias tóxicas, né, das drogas, levaram vários artistas à morte prematura, né? Não somente os artistas, mas muitos jovens também, adeptos ao movimento, né? Muita gente morreu, acabou partiu para o outro lado, né, do movimento, acabou não absorvendo aquilo que o movimento queria dizer, que é a questão das liberdades, acabaram se aprofundando demais, né? Acabaram fazendo coisas aí que não deveriam, né? O Festival de Woodstock também é muito comentado, né, na cultura. Reuniu a juventude para 3 dias de paz e música, né, segundo os produtores, né. O grande marco foi a realização do festival, né, ocorrido em Woodstock, no estado de Nova York, né. Isso lá em agosto de 1969. Aí apresentaram artistas como o Jimi Hendrix, a Janis Joplin, né, Carlos Santana, The Who, Grateful Dead e outros aí, né. O festival tornou-se um símbolo daquela época, ao reunir durante 3 dias pessoas que acreditavam numa sociedade diferente daquela que era proposta pelo status quo, pela sociedade da época, né? E temos aí podemos dizer assim, o fim daquele grande movimento, né? Os hippies não acabaram, né? Mas a origem do movimento acabou, né? Nos anos 70, né? Várias ideias defendidas pelos hippies foram absorvidas pela sociedade. E também o fato, né, que vou citar a família do Charles Manson, né, que era uma comunidade hippie estabelecida na Califórnia. Depois eles acabam descobrindo aí, né, o fato de ele ter cometido vários assassinatos e influenciado as pessoas que conviviam com ele a cometer assassinatos, roubos, né, muita coisa errada aí, né. E, inclusive, tem uma série muito legal na Netflix para tentar entender um pouquinho aí do Charles Manson, né, que é Mindhunter. Uma série muito boa, muito bacana. Né? Eles retratam bastante isso, a questão do governo, né? O governo mandava as pessoas infiltradas ali para ver o que estava acontecendo naquele movimento, né? Eram as chamadas aí sociedades alternativas, vamos falar assim, né? Então, no entanto, os ideais hippies ainda estão presentes através do movimento ecologista, né? Dos não consumistas, vegetarianos ou veganos, e mesmo nas campanhas de direito das minorias, né? Agora, uma coisa interessante, buscando na internet, que eu descobri, os hippies soviéticos. A gente fala muito dessa questão dos hippies aqui, né, do Brasil, da América, né, Brasil e Estados Unidos, né, mas aconteceu também, né, lá no outro lado, lá na Rússia, né, o Verão Paz e Amor não aconteceu apenas em São Francisco, as comunidades hippies também pegaram na Rússia, né, na extinta União Soviética, né, nos anos 70, né, no mesmíssimo lugar, pelo menos em teoria. A vida em comunidade já era uma ordem do dia. Né?
Mas mesmo assim, os hippies abalaram a estrutura soviética. A gente às vezes pensa assim, nossa, lá deve que o movimento foi pleno, porque lá era comunismo, né? O governo era comunismo. Enganado, a gente está enganado, né? Está enganado porque os próprios russos eram contra o movimento hippie, né? Embora, embora a máxima soviética aí era de liberdade e tal, não pegou, lá não pegou, lá teve muita confusão. E uma coisa interessante, né? O movimento hippie aqui na América, ele vai se basear muito, ele vai buscar muita religiosidade oriental, né? Já na Rússia, ele pega também, tem também algumas pessoas que seguem essas instruções orientais, mas uma coisa que eles acabam pegando muito é a questão da igreja católica, porque a igreja era proibida lá na Rússia, né? Então eles acabaram partindo aí por esse lado aí, acabaram introduzindo muitas questões da igreja, tal, baseado em muitas coisas, igual o próprio São Francisco de Assis, né, que é aquele estilão dele, assim, meio largadão, eles acabaram absorvendo muito isso e acabavam trabalhando muito isso, né, nas comunidades, né. No Brasil também, a gente teve um movimento, né, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, né, foram os expoentes aí do tropicalismo, né. O movimento hippie no Brasil coincidiu com o período da ditadura militar, né? Isso tornou o movimento alvo dos militares, bastante criticado pela sociedade como um todo. A sua face mais visível é o tropicalismo, que mistura vários princípios hippies, porém reinterpretando-os para a realidade brasileira. Temos também o grande Raul, né? Raul Seixas, né? Mesclando rock, né? Com ritmos nordestinos aí. Suas letras compostas com o Paulo Coelho, né, o escritor Paulo Coelho, falavam de outras eras, espaçonaves, criticavam o mundo capitalista. Raul foi chamado pela censura do governo militar na época, uma coisa interessante, eu tenho até tem vários, no YouTube aí você tem várias entrevistas do Raul, e tem uma que ele fala com aquele cara que, o Pedro Bial, que é cara que fazia muito conhecido aí por ter feito o Big Brother. Pois é, tem uma que o Pedro Bial tá novinho, barbudão na época, assim, e tal, e ele vai conversar com o Raul, e pergunta nessa questão, porque sempre, né, surgiu tal, aí pergunta, né, sobre a questão do movimento, né, hip e tal. Aí o Raul fala uma coisa até interessante. O Raul vira e fala assim que, na época, eles procuraram ele para, né, a censura pegou o Raul e tal, porque queria saber sobre quando ele lançou o disco Guita, parece, não sei. Aí, sobre a questão da sociedade alternativa, né? Ah, que negócio é esse de sociedade alternativa? Aí o Raul pegou e falou assim, não, isso é apenas uma letra de uma música, tal. Aí, mesmo assim, ele foi convidado a sair do país, né? Foi para os Estados Unidos, enfim, lá passou muita dificuldade e tal. Aí, né, nessa entrevista, ele pega e fala um fato que na época ele não podia ter falado, né? Ele falou assim, não, mas é engraçado, na época, uma sociedade secreta, mística, me ofereceu um terreno em Minas para me montar uma sociedade alternativa e ser a liderança dessa sociedade. Só que eu não quis, não. Ele não quis, né? Umas coisas interessantes. Né? E no Brasil existem comunidades hippies, né? Onde pregava a coletividade, o bem comum, né? O amor livre, né? Como eu falei, a religiosidade, né? Contrário à sociedade da época, né? Eles tinham uma filosofia orientada por mestres espirituais, cultuava a natureza, vivia em comunidade, apreciava a utilização desses alucinógenos aí, era contra a propriedade privada, sempre visto viajando entre eles ou vivendo em conjunto com seus iguais. Pregavam a inexistência das nações, essa questão dessas fronteiras, né, os hippies são totalmente contra esse tipo de fronteira, país A, país B. Para eles, a terra, né, como mãe acolhedora de todos, né, não deveria existir aí essas questões, essas fronteiras, né, que os governos aí insistem em criar, né. Eles aqui na América, eram muito contrários à religião cristã, né, eles acreditavam que o paraíso deveria ser encontrado durante a vida, né. Aí o lema adotado, né, Paradise Now, né, paraíso agora, eram contra punições e a favor da busca pelo prazer, por isso lá em cima fala a questão que eles eram hedonistas, né.
fosse pela espiritualidade ou por entorpecente, bebida, né? Outro de seus lemas mais conhecidos era, como eu falei, paz e amor, né? Peace and love, né? Um dos mais difundidos na cultura hippie pelo mundo afora. Os hippies acabaram por incorporar sua religiosidade por filosofias e religiões provindas do Oriente, né, como as religiões da Índia, né? Era comum ver dentro de uma mesma tribo a união de várias religiões, né? Maoísmo, hinduísmo, a internet deu uma caída aí, mas voltou. Cultivo de deuses e entidades indianas, reflexões sobre o budismo, né, o Wicca, né, a figura de bruxa devido à forte ligação com a natureza, né, a terra, mapas astrais, enfim. Modo de se vestir, usavam batas, né? A grande maioria usava bata, com as camisas de né? Que eles mesmos pintavam ali e tal, ficava aquelas coisas diferentes. Calças, né? Surradas, largas. Era contra a cultura mesmo, contra aquilo que a cultura da época pregava, né? Enfim, deixa eu ver aqui a participação aqui. O China perguntou um negócio aqui. China, acho que eu vou ficar te devendo, cara. O China pergunta aqui o que que era, que foi a era de Aquário. Ô, China, perguntou, eu não vou saber te responder, não, cara. Dá uma moral para nós aí, coloca aí. O que é aí essa era do aquário aí, velho? Eu vou colocar até uma carinha rindo aqui, porque eu não vou saber responder essa parada. Dá uma moral e coloca aí o que era aí. O que foi aí essa era do aquário aí. Deixa eu ver aqui, alguém me mandou alguma coisa aqui. Ah, tá. Me mandaram aqui. É, Tá vendo? A parada bacana é isso. Ó. O quarentena, o interessante é isso. Ninguém é dono do saber total, tal. Vou procurar aqui agora aqui, ó. O que aconteceu com a era de Aquário, né? Este ano de 2019, no caso, marca não só o cinquentenário de uma das maiores vitórias simbólicas da ciência, da racionalidade e da tecnologia, a chegada dos primeiros seres humanos à Lua e seu retorno em segurança à Terra, como também de dois eventos catastróficos que podem muito bem ser vistos como símbolos do fracasso de um projeto diametralmente oposto, uma vida livre das inibições restritivas da racionalidade, uma relação com a natureza e a humanidade baseada em uma instituição mística e espontânea, os crimes da família Manson, né, como eu falei, e o trágico concerto dos Rolling Stones em Altamont. Em seu livro sobre o Lado Sombrio dos anos 60, Turn of Minds, o jornalista Gary Landman lança esses dois acontecimentos, um em agosto e outro em dezembro de 69, com os marcos do azedamento final da utopia hippie, a era de Aquário. Landman não está sozinho nessa interpretação. Outro jornalista, Todd Glittin, uma testemunha ocular da era psicodélica, ele estava presente em Altamont. Escreveu na época uma reportagem com o título exato de O Fim da Era de Aquário. A origem da ideia dessa era na qual o psique humana passaria por uma transformação radical, abraçando novos valores e novas formas de pensar. É antiga. Na Idade Média, um teólogo italiano, Giorgio Fiore, propôs que a história humana se divide em três idades: a idade do pai, que assume as características do Deus ciumento e violento do Velho Testamento, a idade do filho e uma vindoura era do espírito utópica. Seria isso, China? Uma era utópica que ainda virá? Segundo a astrologia, ainda vai acontecer? Bacana, eu não sabia disso. O Romulo mandou aqui, ó, uma era astrológica que deve iniciar-se por volta do século XXI e que sucederá à atual era de peixes. O China até colocou aqui, eu vou procurar também, eu também não sei. Então, a era que virá. É, Além dos olhos da sociedade, o que não fica muito explícito para alguns em relação ao movimento hippie é o cunho político e social que tinha por trás da filosofia de vida deles, considerado por muitos desordeiro e fora dos padrões de sociedade conservadoras da época.
O movimento era embasado na expansão dos direitos civis e no fim das guerras que aconteciam. Tinha como objetivo de vida pregar a filosofia, paz e amor. Eles expressavam suas ideias e opiniões através do modo como se posicionavam perante a sociedade, pelos seus hábitos, costumes e vestimentas, criando assim sua própria cultura. Tem também a característica, né, de fabricar os próprios artesanatos, né? Bacana, e é difícil demais de fazer. Eu e aquele, a gente fica, às vezes, quebrando cabeça aí, tentando fazer algumas coisas e tal. Não, cara, tem vezes que você vai fazer um colar, aqueles cara coado mesmo de pedra, você fica horas para fazer, né? Aí que você vê, por isso que eles, às vezes a gente passa na rua e vai ver o preço dos artesanatos deles lá, da arte deles, muita gente acha que é caro, mas não é, cara, porque ali o cara fica tempo fazendo e é tudo na mão mesmo, tudo artesanal, né? Tem uns que você tem que sentar, tal, prender no dedo do pé, tal, e trançando ali. Então, não é uma coisa fácil de fazer, né? Por isso que os trabalhos deles são, muita gente acha que é caro, né? Eu falei psicodélico, né? Psicodélico, a pessoa, o que é psicodélico, né? Alucinante, alucinógeno, né? Diz da produção intelectual elaborada sobre o efeito de um alucinógeno, né? Por isso que eles viajavam tanto, né? Aí eu vou falar a vida dos hippies entre a década de 60 e a atualidade, né? Hoje, na segunda década dos anos 2000, o movimento continua e ainda é possível encontrar adeptos do movimento, até mesmo pelo Brasil, né? Em comunidades que estão espalhadas por praias e vilarejos. Aqui em Minas mesmo tem São Tomé das Letras, né, uma cidade que tem muito hippie lá, muitas pessoas que aderiram ao movimento. Trancoso também da Bahia, né? Inclusive tem um cara que trabalhou comigo, o Tom, hoje ele até me achou nas redes sociais e a gente conversou um pouco. Ele cresceu lá em Trancoso, na Bahia, é uma ilha, né? Ele cresceu numa comunidade hippie. Eu lembro quando a gente trabalhava, eu conversava muito com ele, porque eu sempre gostei, né, do estilo, assim, hipão, aí ele ficava zoando, falando e tal. E os caras eram realmente, eles eram muito desligados, antenados em outras coisas, né? Não era nessa loucura aqui, nessa correria que a gente vive aqui, de tudo pelo poder e tal. Eles pensam diferente, né? Eles têm eles estão antenados em outras coisas, né? Independente das mudanças entre 60 e 70 e os dias atuais, o fundamento do movimento permanece o mesmo, né? Pregar paz e amor para um mundo melhor, né? Então, a pegada deles era essa. Claro, igual eu vou falar lá em cima lá. Claro que acontecia umas coisas muito estranhas, igual a família mesmo, Manson, né, Charles Manson, teve outros assassinos em série que acabaram se infiltrando aí no movimento para deturpar o movimento, destruir o movimento, né? Teve também a questão também, as pessoas, como era tudo liberado, de certa forma, era uma outra visão de mundo, que as pessoas poderiam fazer aquilo que pensassem, acabou que as pessoas acabaram partindo para um lado errado aí, usaram muito alucinógeno, né, muita bebida, né, muita gente morreu muito jovem com isso, né, e sem contar também a grande expansão aí do LSD, né, aí vale a gente parar e pensar, pô, mas será que era um movimento só como diz Zé Ninguém mesmo? Será que não tinha um sistema? Aí já vem a teoria, né, da conspiração. Será que não tinha alguém por trás, uma grande entidade por trás que financiava esse tipo de coisa, esses experimentos, né? Poxa, final de Guerra Fria, né? Então o pessoal estava ali naquela questão de conquista, né? O tio Sam lá sempre está querendo sair na frente, né, das coisas e tal. Será que não utilizavam aí dessa galera paz e amor para espalhar essa quantidade desenfreada aí que foi aí de LSD para as pessoas, para ver até que ponto chegaria, né? Até que ponto chegaria a pessoa ali o consumo, né? Porque no início muitos não falavam não, tratavam eles mesmos para lá. Depois que começaram aí esses ataques, né? A própria mídia mesmo norte-americana quando descobre aí os assassinatos de Charles Manson, que era um picareta, o cara entrou no movimento hippie para, como diz, para ter aquilo que ele queria de maneira mais fácil, né? Induzir as pessoas, manipular as pessoas, né? Se aproximar, né, daquelas pessoas para terem aí as coisas
que ele praticava, né? Então, você tem também uma coisa também que eu estava vendo até um tempo atrás, um documentário sobre os hippies, né? Claro que aquela visão toda norte-americana, né, de querer destruir o movimento, né? A questão que eles começam como era aquela coisa assim que você poderia, igual eu falei lá em cima lá, você via numa mesma comunidade, numa mesma roda, várias pessoas, vários segmentos religiosos, filosóficos, né, de pensamento de vida, né? Você via lá a pessoa Sechunoye, hinduísmo, maoísta, né, pessoas ligadas mais à natureza, aí, Wicca, pessoas que não era nada, que não acreditavam em nada, só na filosofia e tal. Então, eles reuniam ali, cada um poderia falar, né, o que quisesse, cantava. O movimento hippie era muito regrado à música, né, o pessoal cantava muito e tal. Era uma maneira de, de desapegar, de certa forma, do mundo aqui e tentar construir mesmo aí aquilo que Raul foi, né, a sociedade alternativa, né, faça tudo o que queres, né, pois é tudo da lei. Então, nisso daí, acabou que aquela coisa do que o pessoal critica muito quando não tem regras, né, o anarquismo, ele acaba levando por outros caminhos aí que, às vezes, as pessoas que estavam ali no início ali não queriam aquilo. Então, acabaram entrando numa onda aí de muita coisa errada, de muita droga muito desenfreada, e também a questão das religiões, né? Acabaram se envolvendo em muita coisa assim, vamos dizer assim, oculta, né? Muita coisa ocultismo, né? Então, teve muito isso, né? Que foi, de certa forma, foi estragando aí a ideia inicial do movimento, né? Que era uma coisa assim que todo mundo poderia ter acesso, que seria uma coisa boa para todo mundo, né? Então, a própria mídia norte-americana, a mídia mundial, né, via naquele movimento ali o pessoal contra a cultura, contra o material, contra o consumo, né, contra o consumismo, contra as hierarquias. Você vê que lá na União Soviética, que era um país comunista, aqui no Brasil tem mania de assimilar o hippie ao comunista, né? Lá onde era uma sociedade que vivia em comunidade, de certa forma, onde parte dessa ideia de comunidade, o movimento não era aceito. O movimento teve muita resistência, às vezes igual ou pior do que na América, né? Lá o movimento não vingou. Lá para você ter ideia, aqui, enquanto o movimento pregava o desapego de tudo, lá quem se envolvia no movimento queria usar, era uma calça jeans, queria ouvir a música da época, que lá não podia entrar. Era um sistema, né? Era uma ditadura. Então, olha para vocês verem a diferença, né? Tipo, o choque de culturas, né? Nessa questão dessa contracultura do movimento aí. Então, a ordem, vamos dizer assim, o governo mundial, o sistema, palavra. O sistema, para o sistema, isso não era legal. Não era legal essas pessoas com esse pensamento de liberdade e tal, isso não convencia o sistema. Deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui, quem que é? Deixa eu ver, só um momento. O Rômulo que mandou aqui, ó. O China colocou primeiro assim, ó, São Tomé das Letras é o lugar, aconselho a todos a conhecer. Cidade maravilhosa. O Rômulo colocou que tem um filme chamado Hair, A Era de Aquários, de 79, que foi adaptado do musical do mesmo. O filme conta a história de um jovem convocado para a Guerra do Vietnã. Ele se apresenta ao exército, encontra e se torna amigos de um grupo de hippies cabeludo da cidade, adeptos do pacifismo e contrários à guerra. Vale a pena assistir. Foi quando eu vi pela primeira vez falar da Era de Aquários. Bacana, eu quero ver. Tem um filme brasileiro também, nacional também, que deu o que falar, Aquários. Será que faz alguma referência? Eu lembro que quando lançaram ele, com a Sônia Braga, a filha da Sônia Braga, acho que é a filha dela, que está no filme, que foi na época que estava o governo atual estava aí, deu uma confusão danada, o pessoal queria barrar, vocês lembram que eles foram com a camisa tal, contra o golpe, contra o ele não. O Aquário, o filme também eu nunca vi, eu vou procurar ver. O Romulo até colocou assim, Aquário com Fátima Braga. Sônia Fátima Braga, é a filha da Sônia Braga, né? Fez Cidade de Deus, ela era novinha quando fez Cidade de Deus.
O Agnaldo Samarin está entrando aqui. Boa noite, amigo. Boa noite, Agnaldo. O tema de hoje é os hips, movimento hip, movimento contra a cultura. Até o fundo do quarentena hoje está prestando homenagem aí, ó. Tudo coloridão, floridão, bem psicodélico. Deixa eu ver aqui. Só um momento, pessoal. Um momento que eu estou abrindo aqui. É isso aí, pessoal. O que eu tinha de passar era mais ou menos isso, era só falar mesmo da cultura hip, né? Que, felizmente, é uma coisa que não chama muita atenção, né? O modo de vida das pessoas não vai te dar lucro, pelo contrário, não vai te dar um status quo, não vai te dar uma ascensão social. Então, as pessoas acabam desprezando, né? Acha que é papo de doido, papo de lunático, e quando você vai ver, os caras têm um conhecimento que você não vai encontrar em nenhuma academia, sabe? Tem também a questão também eles até falam, os hips de estrada, né? Eles até falam que hoje em dia você tem aí os hips hoje em dia que vivem do artesanato, muitos vivem na rua, outros vivem do artesanato, mas tem família, tal, tem família em casa e tal. E os estradeiros, né, aqueles que vivem na estrada, né, pegando carona, conhecendo lugares e de certa forma levando o conhecimento deles, a cultura deles, conversando com o povo, né? Infelizmente a sociedade não aprendeu, a sociedade nunca aprende, né? A sociedade nunca aprende com nada. O negócio da sociedade é institucionalizar as coisas. Até a ideia de Deus foi institucionalizada, né? O Cristo, quando vem, ele vem propor uma coisa mais simples. Mas o que eles fizeram? Tiveram que fazer todo um ornamento, né, para a coisa se manter. Eles falam que é para a coisa se manter, né? Mas acaba institucionalizando a ideia de Deus, né? E hoje em dia é isso que a gente vê. Hoje em dia depende do assunto que você entra aí nas redes sociais e uma postagem que você faz, vem pessoas de tudo quanto é lugar falando que não, que você está errado, né? Que você pensar dessa forma, você está errado. Poxa, Deus é aberto a todos. Deus é uma força que se abre a todos, né? Assim para aqueles que acreditam, é uma força. E as pessoas acabam institucionalizando tudo, né? É o lucro, né? O negócio é o lucro. Se aquilo te dá lucro, faz sucesso. Se não te dá lucro nenhum, não vai ter retorno nenhum, deixa esse doido para um lado aí, que ele sabe o que está falando, não. Felizmente, né? E às vezes o grande segredo da vida, do mundo que as pessoas buscam, está nisso, né? O segredo da vida, às vezes, está nisso. É ver que, através das pequenas coisas, das coisas mais simples, é que está a chave ali das respostas, né? O Agnaldo está até mandando aqui, ó, pede seu irmão, amigo, para ir no Motofaro, na cidade de Faro, sul de Portugal, um dos maiores encontros de motos do mundo. Uma verdade volta ao tempo e muitos são hips. Não é meu irmão, não, Agnaldo, é o José Venade, ele é meu primo. Eu vou falar com ele. O Antes Mourão coloca aqui: o diferente assusta, é o preconceito, conceito previamente estabelecido. Precisamos mais. É isso aí, é isso mesmo, é preconceito, né? As pessoas não sabem, não entendem e acaba taxando e vamos que vamos, né? Felizmente, a sociedade está doente, né? O remédio às vezes está até aí, mas as pessoas se recusam, né? É o lucro que importa, né? O lucro é melhor, tal. É isso aí. Pessoal, é isso aí. A quarentena de hoje foi bem, bem sucinto, bem rapidinho. Era só para conversar com vocês mesmo. Vários assuntos. Acho que o objetivo do quarentena é isso. O objetivo do quarentena nunca foi um programa de entrevista, até porque eu não sou jornalista, um programa de formação política, até porque eu não sou cientista político, eu sou curioso. Eu sou curioso, né? Aquilo
que me chama atenção, eu vou buscar. Vou buscar ler, vou buscar me informar naquilo ali. Agora, coisas que não me chamam atenção, para mim não faz sentido. Entendeu? Então, o quarentena é isso. Quarentena é um local para a gente expor ideia, falar, né? As redes sociais estão aí para isso, né? Não pretendo almejar nada através dele, isso aqui é um passatempo, eu costumo brincar com a Keila, isso aqui é uma brincadeira, para mim isso aqui é uma brincadeira, uma diversão, um passatempo, né? É isso aí. Gostaria de parabenizar, o Agnaldo está colocando aqui, ó, na Europa a cultura hippie ainda sobrevive, bacana. O Rômulo coloca aqui sobre o Aquários, né, um filme brasileiro, pá, bacana. Mas é isso daí. A cultura hippie eu falei porque eu gosto muito do tema, tal, eu acho bacana, eu acho o estilo bacana, né, o jeito de vestir bacana. Não sou hippie não, mas dou valor a eles, tal, o jeito deles, a visão que eles têm de mundo, né, essa abertura que eles têm, né, de enxergar o mundo de outras cores, de outras formas, né, de outros modos, né, não aquela coisa padrão, né. Acho que é bacana. Ah, o Agnaldo está aqui, ó. Você, China e todos que participam estão de parabéns, sempre objetivos e sinceros. Valeu, Agnaldo. Sempre objetivo e sincero. O Rômulo coloca aqui uma síntese do Aquário, bacana, do filme Aquário, tal, o título Aquário na orla da praia do Boa Viagem, do Recife. É isso aí, pessoal. O quarentena de hoje foi bem rapidinho, bem sucinto, mas acho que a gente atingiu o objetivo aí, que era falar mais mesmo aí dessa pegada hippie aí. É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu vou finalizar com uma saudação que eles utilizam muito. O Romulo colocou que a cultura hippie é incompreendida até os dias de hoje. É, realmente, muito incompreendida. As pessoas não compreendem. As pessoas não compreendem o que eles querem passar, o que eles pensam, né? Porque não dá lucro, infelizmente. As pessoas só visam aquilo que dá lucro, aquilo que dá hoje em dia é curtida, né? Aquilo que dá curtida, tal, o pessoal cai em cima, né? Visando o lucro, não está valorizando a pessoa, está valorizando o que a pessoa pode lucrar em cima daqui dali. Agora você vai valorizar um malucão aí que fala só fazer amor, tem que, né, cuidar dos animais e tal, tratar todo mundo com igualdade. Isso não, a sociedade hoje em dia, ela não, engraçado, né? Um negócio que começou lá atrás, hoje em dia a sociedade está pior, ela tá mais incompreendida do que aquela quando começa o movimento lá atrás, né? Hoje em dia a sociedade adoeceu mesmo, está doente. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Namastê, até a próxima. Namastê, lembrando que é o sagrado que habita em mim, sauda o sagrado que habita em você. Então é isso aí, tchau, tchau.